palavra por palavra, meditando, analisando. Eu estou com um dicionário lá, tremendo, chamado Dicionário Vini. Que ele traduz, ele tem muitas palavras da Bíblia nos originais. Amém? E eu estou lendo, abre essa porta aí, irmão, deixa aberta. E eu estou lendo a Bíblia como eu nunca li antes. Eu não sei se eu vou demorar 1 ano ou mais de 1 ano, não sei, não tenho pressa. Mas eu quero ler a Bíblia com os olhos do Espírito Santo. Amém? Eu sei que quando eu terminar de ler a Bíblia como eu estou lendo, Deus vai me dar muito entendimento na palavra, muito entendimento. E você faça a mesma coisa. Outra coisa, quando você orar a Deus, ore a Deus, citando a palavra. Jesus fazia isso. Amém? Eu vinha pensando assim, meu Deus, está tendo poucas curas na igreja. Aí o Espírito Santo falou dentro de mim, é porque você está ensinando a palavra e as pessoas já estão sendo curadas pela palavra. Diga glória a Deus. Aí eu comecei a procurar os doentes na igreja e não achei os doentes. Porque a palavra está curando as pessoas. Né? Palavra e essa proteção através da oração. Amém? Quem trouxe papel, caneta? Essa matéria aqui já é a semente para a quarta, viu? E se alguém tem semente, que aí outro dia no caso a irmã Eufrase com o irmão, já fica para a semana também, tá bom? Amém? Nós estudamos, quem entendeu a matéria, quem entendeu semana passada? Que o Espírito de Deus nos guie em nome de Jesus. A semana passada, é bom botar um negocinho embaixo, meu filho. Ali, tem um caderno ali, pegue para botar embaixo, a Bíblia. A semana passada nós falamos da queda de Lúcifer, não foi? Falamos do governo dele, né? Falamos o que mais? Quem sabe dizer? Peraí, estou falando tudo ao mesmo tempo. O que, Fabrício? Governava nações. O que, Daniela? A origem de Satanás e seus demônios. Outra coisa, o Espírito Santo está mandando dizer, vamos perseverar em oração, irmão. Vamos vencer a nossa carne, vamos orar. Amém? Vamos orar, irmão. A oração é a chave da vitória. Amém? O Espírito Santo está alertando aqui porque tem pessoas adormecidas na oração, aqui dentro. O Espírito Santo está dizendo, tem pessoas que estão adormecidas, não ora mais como era para orar antes. Estão adormecidas. O Espírito Santo está dizendo, volte a orar, volte. Mas não é só você não, Fabrício, tem mais pessoas aqui, volte a orar. Amém? Glória a Deus. Então, sim, aí quem falou mais aí da aula passada? Alguém disse? Da aula passada, vamos fazer uma recapitulação rapidinho. A posição de Lúcifer, que ele ocupava, quem sabe mais? No jardim do Éden, governando nações antes de Adão e Eva. Que mais? Irmãos, eu vou dar um conselho. Esse que a gente falou no começo, não é bom a gente debater com pessoas, porque tem pessoas que crê de outra forma. Amém? Então, não é bom a gente debater. Tá bom? Tem pessoas, todos os textos que eu citei, tem bases. Tem bases. Por isso que eu disse, né? É algo que é muito parecido que isso aconteceu. Tem bases. Mas isso também não vai nos levar a lugar nenhum, vocês sabem, né? É só para nos abrir o entendimento dos governos.
do que se aconteceu. Amém? Tem mais alguém que quer falar? Que entendeu? Gabi? Não? David? Tu não veio não? Amém. Então, vamos aqui para o pessoal participar. Daniel vai abrir João capítulo 10, versículo 10. Deixa eu ver aqui. Jéssica vai abrir João 8, 44. Irmã Cida vai abrir Apocalipse 12, 10. Irmão Zaneto vai abrir Apocalipse 12, 9. Irmão Zaneto, Apocalipse 12, 9, abre a Bíblia. 12, 9. E Aldeano vai abrir 2 Coríntios 4, versículo 4. Trouxe não? Então, passe o seu texto para David. Apocalipse 12, 9. 12, 9. Deixa aberto o texto que você vai ler aí, viu? Aí eu vou dizendo, você vai lendo. Amém? Hoje nós vamos estudar sobre o caráter de Satanás. Quem sabe dizer o que é caráter? Personalidade. É muito importante essa palavra caráter. O que é caráter, Fabrício? O que é caráter? Personalidade. Revela o que a pessoa é. Ritmo do seu ser. Essa aí foi profundo. Na verdade, o caráter demonstra quem nós somos. Não é verdade? Irmãos, vamos trabalhar o caráter na nossa vida. Amém? Não vamos ser mau caráter. Vamos trabalhar o caráter. Olha, todo mundo tem falha, vocês sabem, né? Todo mundo é falho? Eu sei que todo mundo que está aqui já aconteceu situações na vida de não exercer caráter, mostrar um caráter diferente daquilo que Deus queria que você fosse. Não é verdade? Exemplo, isso acontece comigo, eu falho muito nisso, mas eu estou me vigiando, me policiando. Tipo assim, eu dou uma palavra, eu vou lá na tua casa tal dia. Aí eu vou e não vou. Isso aí é uma falha de caráter. E nós somos observados. Como homens de Deus, nós temos que ter uma palavra. Amém? Presta atenção. Se tem uma coisa que Deus tem é caráter. Você fique bastante atento, irmão. Porque assim, quando nós estamos estudando, o diabo costuma muito assim fazer com que a nossa mente se desligue daquela palavra e vá se ligando em outras coisas. Pensando em outras coisas, você perde o raciocínio. Amém? Porque a sua vinda aqui, ela tem que ter proveito. Tem que ser proveitosa. Entendeu? É igual a sua leitura da Bíblia. Você vai ler a Bíblia, você pode até passar 1 hora lendo um capítulo, mas ele tem que ser proveitoso. Você pode ler a Bíblia e a leitura não ser proveitosa. Por quê? Você pode passar 2 horas lendo a Bíblia e ela não ser proveitosa, porque você leu distraído. Está entendendo isso aqui? Ele não vai ser proveitoso. O que foi que você
O que foi que você conseguiu extrair da sua leitura? Quando você lê, estiver meditando, pergunte a você mesmo, o que foi que eu aprendi? Aí você mesmo vai responder, nada. Ou então, aprendi isso, isso e isso. Amém? Eu costumo perguntar para mim mesmo, foi que eu entendi? O que eu aprendi? Para que seja proveitoso para mim. Entendeu? Então a sua vinda aqui tem que ser proveitosa. Tipo, você saiu daqui dizendo, o que foi que eu aprendi? Eu aprendi isso e isso. Na outra semana, eu vou perguntar a você, irmão, o que foi que você aprendeu? Fala um pouco da aula passada, aí eu quero ver se você vai falar, se você aprendeu verdadeiramente alguma coisa. Então, se tem uma coisa que é importante, é o caráter. Deus é um Deus de caráter. Até para você entender coisas lá na frente sobre Deus, você tem que entender o caráter de Deus. Você tem que entender. Amém? Por isso que na hora, quando nós entendemos o caráter de Deus, quando nós oramos segundo a palavra dele, nós confiamos e cremos no coração que aquela petição ela vai ser respondida se nós estivermos dentro da vontade dele, viu? Amém? Por quê? Porque nós confiamos no caráter de Deus. Ele não pode mudar. Diga comigo, Deus não muda. Ele é o que ele é. Ele é o que ele diz que ele é, não muda. Deus é imutável. Ele não muda de forma alguma, ele é Deus. Amém? Ele é verdadeiro, ele é sim, sim. Por isso que ele disse assim aos crentes, seja sim, sim ou não, não. Porque isso vai demonstrar o nosso caráter. Sim, sim ou não, não. Amém? Vai demonstrar o meu caráter e o seu caráter. Amém? Então, preste atenção, trabalhe o seu caráter. Trabalhe o seu caráter. Não se esconda, seja verdadeiro. Quando errar, peça perdão. Com quem errou, com Deus, com quem você não exerceu um bom caráter. Amém? Porque isso tem que ser trabalhado na nossa vida. Glória a Deus. Então, vamos ver sobre o caráter. Nós falamos um pouco do caráter de Deus. E vamos ver o caráter de Satanás. A Bíblia fala sobre o caráter dele. Nós estamos estudando, para quem não sabe, demonologia, segundo dia de estudo. Ele caiu, o diabo caiu, não caiu? Agora nós vamos ver o caráter dele. Ele é caído. O nome bíblico dado a Satanás revela sua natureza, caráter e também mostra sua esfera de autoridade nesta terra. Vamos ver os caráter dele por meio da palavra de Deus? Alguém lê para mim João 10:10. Quem foi que eu pedi? Lê alto. Se levanta e lê alto. Olha o caráter do diabo. Vamos ver os caráter dele. Matar, roubar e destruir. Diga comigo. Matar, roubar e destruir. Ô irmãos, por isso que a gente tem que entender a Bíblia. Porque hoje eu fiquei encucado com a leitura em Gênesis. Se eu não me engano, Gênesis 38. E eu fiquei encucado. Aí eu passei um pouquinho adiante, vim aqui na igreja para ajeitar a secretaria, voltei encucado. Eu digo, eu tenho que meditar de novo naquela palavra, porque eu estou encucado. Tem palavra na Bíblia que deixa a gente encucado, não é verdade? A gente fica sem entender.
Isso é que é gostoso. Porque isso desperta curiosidade, dependência do Espírito Santo para aprender com Ele, não é? E vontade de buscar para descobrir. Não tente descobrir pelo seu intelecto humano. Descubra pelos olhos do Espírito Santo. Amém? Porque o intelecto humano vai te dar muitas razões, muitas ideias. E você pode até criar uma doutrina errônea, que pode ser instrumento de Satanás para atrapalhar a vida de pessoas. Então veja pela revelação do Espírito Santo. Amém? Deixa eu ver se foi em Gênesis. Não, foi 38. Abra aí. 38. Oi? Não. Alguém tem uma canetinha aí para eu marcar aqui? Pode ir para lá, depois entrega. Entregue já já. Olha, escuta. Para você entender essa leitura. Judá, não leia não agora não. Era um dos filhos de Jacó. Amém? Judá era um dos filhos de Jacó. Raciocina comigo. Entre o capítulo 37, fala de José. Quem já viu a história de José do Egito? Que foi vendido a Faraó. A Faraó não. Ao mordomo Potifar. Vocês já ouviram essa história, já? Capítulo 38 dá uma pausa, presta atenção, e fala de um homem chamado Judá e Tamar, a mulher. Presta atenção. Capítulo 39 volta a falar de José na casa de Potifar. Interessante. Houve uma pausa de um capítulo só para falar de Judá. Só para falar de Judá, que era um dos filhos de Jacó. Só para falar de Judá, uma pausa, porque estava na continuidade da história de José. Aí houve essa pausa, falar de Judá. Judá era um dos filhos de Jacó. Ele tinha ido morar em outra região e casou com uma mulher. Casou com uma mulher, vamos ler o versículo primeiro. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, Judá, cujo nome era Sua. Suá, né? E tomou-a e entrou a ela, quer dizer, casou. E ela concedeu e teve um filho e chamou o seu nome tá certo? Nome engraçado, né? Diga Aí ele foi com a mulher dele, tomou novamente, concebeu e teve um filho e chamou o seu nome Onã. E continuou ainda e teve um filho e chamou o seu nome Selá. Pode me ajudar, não tem problema não, eu sou meio de acento. E ele estava em Quezibe, quando ela o teve. Quantos filhos Judá teve? Diga o nome deles. Quero ver todo mundo participando. Primeiro era quem? Segundo, Onã. E o terceiro? Selá. Essa aqui eu não esqueço não, né? Mas o que foi que me inculcou? Sabe o que foi que me inculcou? Não. Que a Bíblia diz que Deus
a Bíblia diz claramente, Deus matou e depois matou Onã. Deu um nó na sua cabeça agora? Porque João 10,10 diz que a característica de Satanás, uma delas é matar. Aí deu um nó, eu disse, oxente. Então a característica de Deus é matar também? É um dos caráteres, né? E que eu estou dizendo, eu estou lendo a Bíblia como eu nunca li antes na minha vida. Deus matou porque a Bíblia não relata porque ele matou. Mas Deus matou dizer na Bíblia, né? Que aí foi onde eu encuquei com Deus. Eu disse, pô, Senhor, eu quis saber disso. Deus, segundo a Bíblia, Deus matou por causa que ele vinha fazendo algo que estava desagradando a Deus. Eu não sei o que era. A Bíblia não diz. Vamos ver isso aqui, ó. Judá, pois, tomou uma mulher para Judá era o pai de tomou uma mulher e deu em casamento, né? O seu primogênito. Quem sabe o que é primogênito? Primeiro filho, né? Todo mundo sabe aí? Mas sabe? Primeiro filho, viu? Judá, pois, tomou uma mulher para o seu o primogênito, e o seu nome era Tamar. Como era o nome da mulher de Tamar. Diga Tamar. Versículo 7. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor matou. Tá vendo, bicho? Tá vendo aí? Ele tá vendo isso aí? Não deu nem tempo para ele se casar direito. Mas ele era mau aos olhos e o Senhor matou. Fulminou. Amém? A Bíblia não relata o que foi que fez, mas ele matou. Presta atenção. Olha comigo. Olha, presta atenção. Entenda isso aqui. Judá era um dos que estava dentro do propósito da geração para que o Messias viesse. Quem é o Messias? Jesus. Amém? O que acontece? Tá vendo, bicho? Um versículo da Bíblia que eu estou falando das características de Satanás, do caráter dele, eu estou entrando nisso. Você vê como é interessante a Bíblia, não é? Você pensa que vai dar tempo para você dar tudo, mas Deus, o Espírito Santo vai lembrando e vai mostrando. Aí o que acontece? Judá Deus matou, né? Como a Bíblia diz. Olha para cá. Olha para cá. Havia uma lei que dizia assim, que todo homem que casasse, já foi em Deuteronômio, já em Moisés, já foi lá para frente, mas foi estabelecida uma lei, na época de Moisés, que todo homem casado, que não gerasse filho, morresse, era obrigação o irmão dele casar com a viúva para gerar descendência. Amém? Estão entendendo isso aqui? Era uma obrigação. Olha o que aconteceu. Judá morreu, a Bíblia não relata o porquê, morreu, Deus matou ele, porque ele era mau aos olhos do Senhor. Irmão, vocês acreditam que eu comecei a raciocinar e Deus falou para mim assim, olha, anote os acontecimentos, porque todos os acontecimentos de pessoas rebeldes, de pessoas que não seguiram bem na jornada, note
note no meu coração, porque lá na frente você vai ver a queda de todas elas. Porque Deus, detalhes, Deus, a Bíblia diz aos olhos do Senhor. Todos os detalhes da nossa vida são vistos por Deus. Todos os detalhes da nossa vida são vistos por Deus. Olha para seu irmão e diga: nunca saia da direção que Deus colocou você. Porque se você permanecer, escute, se você permanecer, sua trajetória também é vista por Deus para recompensar você. Se você perder, os olhos do Senhor estão sobre. É sério ou não é? Rapaz, isso é uma meditação forte. Forte mesmo. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus forte. Aí Er morre. Aí Judá queria continuar a descendência. Aí ele disse a Onã. Isso é nessa leitura, viu? Mas não lê agora não, você pode ler em casa. Ele disse a Onã: Onã, você agora deve casar com Tamar para gerar descendência para seu irmão. Amém? Quem está entendendo isso? Versículo 8, vê se não está aí. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão, está com ela, casar, e casa-te com ela, e suscita semente a teu. Amém? Preste atenção, agora olhe para cá. Onã obedeceu, tomou Tamar, a viúva, mulher de seu irmão. Sabe o que é que Onã fez? Sabe o que foi que Onã fez, Tiago? É porque era obrigação. Por exemplo, ela estava com a mulher do irmão. O irmão faleceu, ia gerar filhos. E o primeiro filho que ela tivesse era uma obrigação colocar o nome do irmão falecido, para lembrar o irmão. Está entendendo isso aqui? Sabe o que Onã fez? Toda vez que Onã entrava com ela, que tinha relação com ela, ele jogava o esperma fora. Todo mundo é maduro aqui, né? Irmão, isso está escrito na Bíblia, viu? Eu vou ler para depois dizer que eu estou mentindo, viu? Versículo 9. Olha, Onã, preste atenção, porém soube que essa semente não havia de ser para ele. A semente era o filho, né? E aconteceu que quando entrava a mulher, que ia ter relação com ela, né? A mulher de seu irmão, derramava-a na terra para não dar semente a seu irmão. Está entendendo isso aqui? Eu vou ler na NVI, ó. Na NVI, pastor. NTLH. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão, para evitar que seu irmão tivesse descendência. O que é que ele fazia? Era para gerar descendência. Olha o que ele fazia. Amém? Preste atenção, pastor, mas isso é pecado. Não, irmão. Naquela situação era pecado, porque Deus queria gerar descendência. Entendam isso. Amém? Era pecado porque Deus queria o quê? Gerar descendência. E Onã estava desobedecendo a Deus no quarto escondido às escuras.
Eu digo as escuras, mas eu não sei, quem sabe é Deus. Que a Bíblia não relata, mas vocês estão entendendo, né? Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor estavam sobre... É forte ou não é, igreja? Presta atenção, irmão. Olha o versículo 10. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também foi que Deus fez? Que foi que Deus fez? Matou. Amém? Isso é sério ou não é? Vocês estão observando, olha para cá, vocês estão observando que nossas atitudes, más escolhas, pode acarretar em destruição para as nossas vidas? Estão entendendo? Mesmo vivendo no tempo da graça? Sim. É por isso que a Bíblia diz: a quem mais é dado, mais é cobrado. Irmão, vocês estão recebendo muito aqui dentro. Vocês não sabem o quanto vocês estão recebendo. Amém? Mas isso, o pastor quer dizer que isso é ruim para a minha vida? Não, é bom. Porque isso traz um entendimento para a sua vida, para evitar coisas desagradáveis. Você está entendendo que só a oração não resolve em certas situações? Não tem aquele ditado, plantou, colheu? Não parece com isso? Mas o que estava encucando na minha cabeça, sabe o que era? Era que Deus matou Onã e sobrou quem? Sobrou quem? Sei lá. Judá não foi besta e disse assim: olha, viúva, vai para a casa do teu pai. Se eu não me engano, foi para a casa do teu pai. Eu vi. Foi, ó. Versículo 11 diz: para a casa do teu pai. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa do teu pai. Em outras palavras, ele estava com medo dela casar com ele e matar o outro filho. Hã? Ela já tinha enterrado 2 e ele estava com medo dela enterrar o terceiro. Mas o problema não era ela. O problema era quem? Eles. Os olhos do Senhor estavam sobre ele. Aí a minha pergunta foi: mas o Senhor matou? João 10,10 diz que mata, rouba e destrói o caráter de Satanás. Aí foi onde o Senhor me lembrou e falou no meu coração do que Paulo falava quando ele entregava certas pessoas a Satanás para que fossem julgadas. E o Senhor falou para mim, o Espírito Santo falou para mim: Deus é juiz. E existem julgamentos. Amém? E qual foi o outro? Onã caíram em quê? Julgamentos. Amém? Vocês entenderam isso aqui? Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar que o caráter de Satanás é matar, roubar e destruir. O de Deus não é matar, mas é de ser juiz. E as nossas escolhas, a nossa vida, como nós estamos vivendo aqui, pode acarretar ou em bênçãos ou em prejuízos. Amém? Pastor, agora eu fiquei com medo. E aqueles que é nossa família, ainda não se decidiram, ainda não tomaram uma decisão, o que é que a gente faz? Olha para seu irmão e diga: busque por ele, ore por ele, pague um preço por a vida dessas pessoas. Amém? Porque, olha para seu irmão e diga: os olhos do Senhor estão sobre nós. Sobre nós. Foi a nossa escolha. 16 mil habitantes aqui em Itapetim, em média. Quantos tem aqui dentro? Quantos? Amém?
Por quê eles não estão aqui? Porque não tiveram escolha. Mas nós escolhemos. Nós vivemos agora pela eternidade. Nosso raciocínio e nossa mente agora é a vida futura. Não é mais a vida aqui nessa terra. Nossa mentalidade agora não é mais aqui. Aqui acabou-se. Aqui nós vamos viver, nós vamos estar conformados com o que nós temos. O que nós temos, o que comer, o que beber, o que se vestir, isso vai ser nossa alegria. Deus vai prover para a nossa vida, porque a palavra dele diz. Mas nós não mais trabalhamos por isso. Nós trabalhamos pela eternidade. A vida eterna, a morada celestial, o milênio, a eternidade com o Senhor. É renúncia em cima de renúncia. É sacrifício em cima de sacrifício. É busca em cima de busca. É noites em cima de noites, vindo à casa do Senhor, participando de cultos, participando de reuniões, indo, não parando de ir, corpo cansado, mas eu vou lá, exaustado, mas eu vou lá, eu não vou perder, eu vou participar. Por quê, pastor? Porque nós entendemos que nós não estamos trabalhando mais para sobreviver nessa terra. Nós estamos trabalhando aqui, agora, pela a eternidade. Diga para seu irmão, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, observando você, o que você está fazendo nessa terra, depois que Deus abriu o seu entendimento. Deus abriu o seu entendimento. O que é que eu estou fazendo agora? O que é que eu estou fazendo? Busque, meu filho. Busque, bote a mão no ombro do seu irmão e diga: busque. Busque, não pare de buscar. Não pare de buscar, não pare de buscar, não pare de ler a Bíblia, não pare de orar, acorde de madrugada, ore, jejue, separe momento, sacrifique o seu corpo, seja forte, busque. Você está buscando pela eternidade, você não está buscando mais para aqui, para essa terra, mas é pela eternidade. Você pode ser salvo e você pode salvar pessoas. Você pode ser salvo, diga para seu irmão, você pode ser salvo e pode salvar pessoas. Vai depender da sua busca, vai depender da sua consagração, vai depender das suas orações, vai depender da sua renúncia, vai depender daquilo que você faz para Deus. Busque, não tem outra escolha mais para você. Vou logo ser sincero, não tem mais outra escolha. Não tem. Quanto mais perto presta atenção, para você não maldar. Não é eu estou querendo exaltar, não. A glória, como eu digo, é transferida para Deus. Mas quanto mais perto de mim, eu buscando a Deus você tiver, você vai ser incentivado a buscar pelo reino celestial. Você vai ser incomodado a ter temor. Você vai ser incomodado a sacrificar cada dia mais e mais. Tem pessoas às vezes que estão querendo retroceder. Tem pessoas às vezes que estão querendo desistir. Tem pessoas às vezes que estão querendo esmorecer na fé. Você parece que ainda não entendeu isso. Os olhos do Senhor estão sobre vocês. Os olhos do Senhor estão passeando sobre a terra. É os quatro cantos da terra. Onã estava lá no seu quarto, escondido no seu quarto, com a sua esposa. Mas os olhos do Senhor estavam sobre ele. Pode deixar sem fundo musical mesmo, Tiago. Os olhos do Senhor estavam sobre ele, tudo o que ele fazia. Você está entendendo? Nunca pense que você está sozinho. Nunca imagine, nem deixe passar pela sua cabeça que você está sozinho. Porque os olhos do Senhor estão sobre você, querido. Ou para você ser julgado, ou para você receber as recompensas. Ou para você ser julgado, ou para você receber as recompensas. Talvez tenha 40 pessoas aqui, mas tem 16 mil aí fora precisando de nós. Você está entendendo? Porque não estou entendendo o que você está entendendo. Porque não estão entendendo o que você está entendendo.
Levanta a mão e dá um glória a Deus. Na reunião de hoje, que nós estamos estudando sobre demonologia, nós entendemos o caráter de três caráteres de Satanás. João 10:10, matar, roubar e destruir. Mas também entendemos o quê? Que Deus, Ele é juiz sobre toda a terra. Isso, hoje nessa meditação, fez-me lembrar de algo profundo. Sabe de quê? Situações que nós passamos, pessoas passam, eu passo, nós passamos, e às vezes nós oramos, porque aquela pessoa diz: ore por mim, por favor, porque eu estou precisando. E nós oramos, usamos toda a nossa fé, mas não é resolvido o problema. E nós não entendemos, porque nós oramos, porque nós fizemos como Deus disse, mas não resolveu a questão. Muitas vezes, a gente tem que saber a história daquela pessoa, a vida daquela pessoa, o que ela plantou. Às vezes acontece, o Espírito Santo me lembrou de uma situação, eu creio que foi o Espírito Santo. Às vezes acontece de uma pessoa engravidar, durante a gravidez, bem pertinho de ganhar a criança, perde a criança. Ou então, nasce, com 1 ano, perde a criança. E às vezes a pessoa fica revoltada com Deus. E diz: Deus não é bom, por que Deus fez isso? Às vezes os pregadores, os crentes oram e não resolve nada. Aí o Espírito Santo me lembrou. Às vezes essa pessoa lá antigamente, há não sei quantos anos atrás, alguém fez uma pergunta para ela sobre ser mãe, alguma coisa assim, e ela disse: Deus me livre de ser mãe. Deus me livre. Deus me livre. Ou então diz algo do tipo, pior ainda. Aí com 10, 15 anos, engravida e perde a criança. E a oração não funciona. Mas a Bíblia diz: os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Você está entendendo? Eu queria convidar vocês a vir botar o joelho no chão e pedir perdão de todas as bobagens que a gente já disse um dia diante de Deus. Todas as bobagens, todas as porcarias que a gente falou sem pensar, mas que nós estamos esquecidos. Mas aos olhos de Deus não há esquecimento.